sou Adson, sou daqui da Paróquia de Maraial, estou no terceiro ano da filosofia no seminário, cursando no seminário diocesano aqui da nossa diocese e caminhando, se Deus quiser, para a teologia, junto com mais dois e agora outro, que juntamos as turmas e estamos caminhando para o último ano da filosofia. Eu tenho dois momentos assim muito marcantes da minha caminhada, na verdade três, aqui na igreja, que acho que é a introdução, a entronização minha na vida da comunidade mesmo. Primeiro eu lembro que, acho que eu tinha uns 7 anos, quando eu estava aqui no finzinho aqui da igreja, nas últimas bancas, e Padre Brito convidou algumas pessoas que faziam parte do grupo da Legião de Maria, um presídio de crianças, e falou a data que tinha o presídio lá em cima e que tinha, então eu me interessei a participar. Então foi aí eu comecei a participar da Legião, depois disso me tornei oficial também, fui vice-presidente, presidente do presídio, tesoureiro, passei por todos os cargos da Legião, e depois a gente precisou desmembrar, e eu fiquei também responsável acompanhando o presídio mais no centro, saí da comunidade e voltei para o centro. Então, basicamente, começou por aí, né, pela Legião de Maria. E como a gente não deixa de ser legionário, né, no seminário, inclusive, a gente, enquanto rezava o texto indo para a faculdade, algumas das invocações que a gente fazia, uma vez eu fiz uma invocação que é própria da Legião de Maria, e o outro identificou, tu já foi legionário, né? Então acho que isso deixa muito marcante. E aí logo depois disso, eu tinha alguns amigos, Alisson mesmo, que a gente estudava junto, e ele era coroinha, tinha alguns amigos que eram coroinhas e me convidavam, e eu nunca quis. Sempre dizia que depois que eu tivesse a primeira comunhão, porque comungava no altar e tudo mais, eu participaria, mas depois da primeira comunhão ainda passou um tempo. Aí depois disso, eu entrei no grupo de coroinhas e comecei a participar mais efetivamente, já na época de Padre Expedito, né? E o segundo momento foi exatamente com ele, quando nós organizávamos aqui a igreja numa noite para uma festa, e ele me convidou para ir com outro coroinha para participar com ele de uma festa em outra paróquia, se eu não me engano, em Cupira. E eu achei aquilo fantástico, porque ele me chamou pelo nome. Foi tão interessante isso, porque ele disse, Adson, você tem programação para a noite? E só o fato dele me conhecer pelo nome eu achei tão interessante, mesmo que eu já participasse, enfim, mas isso me chamou muita atenção, isso eu tenho guardado no coração. E aí participei com ele e foram esses dois momentos muito marcantes. Mas eu acho que o que mais me fixou na comunidade foi a experiência que eu tive no grupo de jovens, né? Porque de fato é o maior tempo de experiência, assim, tendo entrado com 7, 8 anos na Legião de Maria, depois quando eu fiz 14, eu comecei a participar do grupo de Crisma, e nenhum desses encontros de Crisma teve um encontro da PJMP lá no Estado, no Colégio do Estado. E foi tipo nesse final de semana, no final de semana seguinte teria um encontro em Palmares, e nos convidaram para participar. Então, depois dali, eu acho que, de fato, o meu engajamento consciente de cristão, de membro da paróquia, foi quando se desenvolveu dentro da pastoral. Eu guardo muito essa data porque, inclusive hoje, falando com o coordenador da pastoral, quando eu lembro, entre com o Padre Tadeu, eu lembro disso, porque a minha festa de 15 anos, o meu assustado de 15 anos foi na pastoral. Então eu entrei um tempo, alguns meses depois eu ia fazer 15 anos, e depois que a gente saiu do grupo, teve um bolinho e tinha gente lá, então eu lembro muito dessa data. Assim. No meu aniversário de 15 anos, eu já estava na pastoral, então foi aí que eu comecei a ter consciência de fato. Porque no grupo jovem nós tínhamos uma comunidade que a gente evangelizava, que era São José Operário, e a gente de fato ia para a evangelização toda segunda. Foi quando a gente começou a ter uma atuação maior na igreja, eu vinha para cá, por exemplo, a gente vinha para ornamentar a igreja, saía 1, 2 horas da manhã, e o vínculo que a gente tinha aqui com a paróquia era muito forte, porque nós estávamos presentes em quase todos os outros grupos, assim, né, dispersos, e depois nos juntávamos no sábado. Então, acho que isso me deixou muito presente, muito atuante. E, de fato, na igreja, no contexto mais diocesano, o que me levou foi a PJMP. Né?
Daqui da PJMP eu entrei na coordenação e a gente tinha algumas atividades na diocese. Foi quando eu comecei a participar do setor juventude, e o setor juventude foi o que me segurou na igreja depois que eu saí para trabalhar fora, enfim. O vínculo com o setor juventude do regional, da diocese, foi o que me manteve atuante, né? Então, para mim, eu acho que a minha maior participação foi nesse período da PJMP, nesse período do grupo de jovem, onde eu também tomei consciência, além da consciência humana, social, da minha atuação enquanto pessoa no mundo, a consciência de cristão, né? Porque os encontros da pastoral, para mim, o primeiro acampamento que eu fui, foi assim, memorável. Trago na memória muitos dos momentos. E de lá a gente tinha muito isso. Aqui era muito forte isso, ainda é, mas ainda era, na época que eu vivenciava mais, estando aqui sempre, era muito forte. Essa comunidade de comunidades, né? De que o grupo, a gente se envolvia no grupo, mas o grupo era envolvido em toda a paróquia. Então a gente tinha uma celebração mensal que era a gente que organizava, então querendo ou não a gente se envolvia com a liturgia, nós estávamos envolvidos nas ações da comunidade, principalmente na evangelização, organizar a festa de São José. Então acho que para mim isso foi assim o que me segurou. Depois de um tempo, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a ajudar e trabalhar na secretaria da paróquia, né? Então fui secretário aqui da paróquia por 1 ano e 4 meses, eu acho, ainda. Depois disso saí, assumi um outro emprego, mas continuei com esse vínculo que era ligado à pastoral, mas aí também passei um tempo na coordenação da liturgia, ajudei alguns momentos ainda junto com os coroinhas, eu, Angélica, fomos coordenador dos coroinhas por um tempo. Participei como secretário em um curto espaço de tempo ali em Padre Regis, como secretário do conselho da paróquia. Então, tinha muitas brechas aí que a gente estava envolvido, mas tudo isso eu devo ao vínculo que eu criei dentro da pastoral, que me fez permanecer, inclusive depois, quando eu precisei sair, trabalhar fora um pouco e vim para cá nos finais de semana. Acho que é isso. Vou perceber que muita coisa, sem dúvidas alguma, contribuiu para a sua vida vocacional. Com isso, como você sentiu o chamado para a vocação sacerdotal? Quanto tempo a gente tem de vídeo? Essa é uma história longa, porque acaba se cruzando muito com a experiência com o Padre Sidney. Então, devo muito a ele da minha vocação. Mas começando do começo e tentando resumir, eu participei dos encontros vocacionais durante uns 2 anos e meio, 3 anos, um pouquinho antes de concluir o ensino médio. E quando concluí o ensino médio, eu comecei a estudar em Palmares e participei ainda de uns 2 encontros. Mas passei na faculdade e, de fato, deixei de participar dos encontros vocacionais. O vínculo que eu tinha era a representação que eu tinha no regional, eu era secretário do setor de juventude, e o final de semana aqui na paróquia. Porque durante a semana eu me dobrava entre Caruaru e Maraial, né? Estudava e trabalhava lá e trabalhava aqui também. Então foi isso em 2 anos. Então eu passei um tempo assim, buscando a vida lá fora, né? Como diz o filho pródigo. E passei por muitas experiências boas. Acho que isso me edificaram bastante. Mas no momento exatamente que eu entrei, que eu decidi pensar em voltar no seminário, foi quando eu estava no auge, na potência das minhas possibilidades. Né? Eu estava quase concluindo a faculdade, eu estava com emprego, estava com outra faculdade já para encaminhar o mestrado. A minha vontade era fazer um mestrado ali. E no caminho que eu tinha para a faculdade, tinha a igreja que sempre que eu passava, eu parava um momento para rezar. E no hábito assim que a gente sempre tem, pelo menos assim de maneira geral, da leitura do Evangelho do dia, né? No ônibus, às vezes, antes de sair de casa, na leitura do Evangelho do dia. E nenhum desses dias eu estava no apartamento sozinho e tinha trazido de Aparecida uma cruz que sempre quando eu ia sair de casa, fazia minhas orações ali e ia embora. Mas nesse dia foi o evangelho ninguém
corta um pedaço de pano novo para botar em roupa velha. E o evangelho dos odres, os odres novos e os odres velhos. E naquele dia, quando eu li o evangelho, eu passei a tarde toda pensando no que aquilo queria me dizer. Eu lembro muito da frase de Dom Henrique porque eu ia para a faculdade ouvindo os áudios dele. Eu dizia, inclusive, que eu nunca tive a oportunidade de dizer isso a ele, mas ele foi o meu maior promotor vocacional sem nem saber. Porque tem algumas palestras dele que eu sei quase que de cor o texto, né? Que falava de vocação. Então, aquela frase dele eu acho que bate na cabeça de todo mundo, mas que de maneira particular mexe muito comigo, né? Que eu empregue a minha vida numa causa que vale a pena. Quando eu fui crescendo, eu sempre dizia para mim, eu quero ter um emprego que me sustente, mas eu não quero viver para trabalhar, porque eu acho que isso não vale a pena. Eu acho que não vale a pena você passar o dia inteiro gastando sua vida para os outros, assim, de maneira tão fútil que é para sobreviver e não sentir que tinha algo para doar, algo para fazer. E eu tinha uma ambição particular que eu dizia que depois que eu morresse eu não queria ser esquecido. Era uma ambição muito particular. E que acho que se a gente gastasse a vida desse modo, a gente passava por ela muito rápido. E aquele dia, o evangelho dos odres novos e dos odres velhos bateu na minha cabeça, foi numa tarde de setembro, no comecinho de setembro. E aquilo mexeu muito comigo. No final de semana, eu falei com o Padre Regis. E ele me aconselhou por que você não volta para os encontros vocacionais? Vai ter encontro vocacional recentemente, por que você não volta pelo menos para ser acompanhado? Por obra do destino ou por obra de Deus, por providência, 2 semanas depois a gente tinha a Assembleia Diocesana. E na Assembleia Diocesana eu me encontrei com o Padre Fabrício, que era reitor do seminário. E, mais uma vez por providência, encontrei com o Padre Sidney na Assembleia. Ele tinha sido meu promotor vocacional nos meus primeiros encontros vocacionais. Lá antigamente, ele estava para ser ordenado. E me aconselhou a procurar o Padre Fabrício, falei com ele, 2 finais de semana seguintes teria um encontro vocacional. Ele me convidou a participar, me deu algumas orientações e assim fizemos. No encontro vocacional desse final de semana, foi exatamente o encontro que seria a ordenação do Padre Sidney. Então, eu não sabia, inclusive, mas todos os meninos tinham levado túnica. E eu não tinha levado túnica porque eu não sabia que ia ter ordenação, mas acabei usando uma do Padre Sidney. Ficou até um pouquinho curta para mim na época. E eu lembro que quando eu entrei, são 2 momentos muito fortes, assim. Quando eu entrei na procissão de entrada, tinha uma irmã que a gente tinha feito muitos projetos no setor de juventude, e que ela disse, que bom te ver aqui, que bom ver que você está participando, sei que lá, aquilo mexeu muito comigo, porque para mim, assim, ela era uma referência, sabe? E na hora do momento da ordenação, assim, a gente não é de se emocionar em casamento, né? Geralmente o homem é mais forte para isso. Mas não teve dos vocacionados que não ficaram com os olhos lacrimejando daquele momento. E foi muito providencial por ser naquela situação, né? Por outro lado, na tarde daquele encontro vocacional, a gente vai percebendo como Deus encaixa as coisas, né? Eu falando de Dom Henrique, que ele me motivava muito. Na tarde daquele encontro vocacional, na verdade, na manhã daquele encontro, eu cheguei lá no centro de treinamento e fiquei esperando o encontro começar. 3 semanas antes, 1 mês antes, tinha sido a visita de Dom Henrique aqui na paróquia. Ele tinha me visto, tal, não sei o quê. E lá eles me chamou para perguntar como estava Maraial. Como está Maraial? Tocamos no assunto. Ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu disse, eu vim participar do encontro vocacional, tal. Ele, já dessa época? Eu falei, eu participei antigamente e voltei hoje. E ele me disse 2 coisas que, assim, sou de guardar algumas coisas assim, né? Ele me disse 2 coisas muito fortes. A primeira foi que se a gente sente esse desejo e não busca dar uma resposta, a gente pode ter o que tiver. Ele disse essa frase forte. Se você buscar isso e fugir, você pode ter uma família, você pode ter um emprego, você pode fazer a sua vida, mas a sua família não será feliz, você não será realizado no emprego e você não terá a felicidade plena se você não tirar suas dúvidas. E outra coisa foi que ele tocou no meu nome e disse,
falou de um padre que eu admiro muito e disse: o padre sentiu muito quando você deixou os encontros vocacionais. Aquilo mexeu muito comigo, porque para mim esse padre é uma referência, sabe, de sacerdote, de vocação. Então tudo aquilo aconteceu mais ou menos naquela época. No final daquele ano, em novembro, eu já estava meio tendencioso a entrar. Encontrei com o bispo que ajudava no regional, que eu era secretário, ele era o bispo referencial, e ele me fez uma pergunta que eu não consegui responder, e foi essa pergunta que me levou para o seminário. Ele disse: o que lhe impediria de entrar no seminário o ano que vem? E eu não tive resposta, porque no meu emprego eu tinha a possibilidade de tirar um ano de recesso, a faculdade eu estaria no último semestre, e eu estava com essa dúvida. Ele disse: eu acho que o que falta é se lançar. Por que não entrar esse ano? E eu não tive resposta. E as coisas foram acontecendo de um jeito que, quando eu olhei, já era dezembro, quando eu olhei, eu já tinha falado com o padre Sidney, quando eu olhei, ele já tinha tomado posse, quando eu olhei, já era janeiro, quando eu olhei, já era perto de entrar, sabe? Foi uma coisa que a minha túnica, por exemplo, a gente fez na última semana, porque foi uma coisa que foi acontecendo. E engraçado que eu não disse aos meus pais que eu ia entrar no seminário, porque eu não sabia como dizer isso. Porque foi muito do nada, assim, para quem conhecia de fora, né? E eu disse que via fazer uma experiência. Vou fazer uma experiência em Belém de Maria, no propedêutico, que se der certo eu vou ficando. Então, foi mais ou menos isso. Estou lá até hoje. Com certeza, foram muitas experiências que você viveu, vive ainda, que contribuem para tudo isso que aconteceu, que acontece na sua vida. Fala como é a sua convivência no seminário. Eu entrei tecnicamente tarde, né? Eu entrei com 25 anos no seminário. Então, de fato, antes eu costumo brincar com os meninos que eu entrei sabendo o que eu deixei fora, né? E acho que isso me ajudou, a mim. Tem gente que entra no começo da vida e tem a certeza daquilo, a convicção daquilo, e isso é o que motiva ele a continuar. Talvez se ele tivesse tido outras experiências de vida, de vocação, não abraçasse. Mas a mim, entrar do jeito que eu entrei, no ano que eu entrei, além de ser providencial, para mim foi tudo muito encaixado, assim. Entrar com o bispo que eu entrei, com o reitor que eu entrei, no ano que eu entrei, na experiência que foi, enfim, com o pároco que me acompanha, então. Mas no seminário, eu acho que é diferente do que todo mundo pensa, assim. A gente entra e vivencia experiências diferentes do que todo mundo pensa. Começou estranho porque nas outras turmas antes de mim, tinha tido um encontro com o padre, tinha passado uns dias no seminário. Comigo a gente ficou sabendo 2 semanas antes do que a gente precisava levar. E pelo Facebook. O padre mandou dizendo: traga isso, isso, isso e isso. Né? Então eu entrei de um jeito muito aéreo, porque os meninos já tinham passado por uma experiência, a experiência vocacional, e eu fui o único que entrei já direto no propedêutico da minha turma. Então, para eu me adaptar à rotina, foi muito difícil. Eu nunca fui de ter uma rotina fechada, sabe? Sempre fui muito enérgico, mas nunca fui de ter uma rotina fechadinha de tal hora até a hora de fazer. Então isso para mim, de primeiro, foi um impacto muito forte. Segundo, a pastoral. Eu acho que a pastoral é sempre um desafio muito grande. E no último ano, para mim, a pastoral foi um desafio muito grande, porque a gente se depara com a realidade aquém do seminário. O seminário é feito para que a gente vivencie de maneira extensiva, é um laboratório, né? Então, quando você vai testar um produto, assim, minimizando a experiência, quando você vai testar um produto, você força até o máximo que o produto consegue, você diz: não, daqui para cá o produto é seguro, daqui para cá. Então, acho que o seminário faz isso com a vida da gente. Ele trabalha de uma maneira tão intensa todos os aspectos, até saber o ponto que você pode atingir. Isso na formação e isso para você também, né? Então, hoje, 3 anos depois, quase 4 anos depois de entrar no seminário, eu consigo entender que eu testei alguns limites meus, assim, humanamente falando, espiritualmente falando, porque a gente, quando vai se conhecendo, e o seminário acho que ajuda muito isso a gente vai se conhecendo, a gente vai percebendo que a gente não faz tudo que a gente gostaria de fazer, não é tão bom quanto a gente gostaria de ser, não vivencia de maneira tão intensa tudo que a gente gostaria de vivenciar. Então, para mim, o seminário é uma experiência
de intensidade. E o que me ajuda muito, talvez até já tenha passado pela minha cabeça outras experiências de vocação por causa disso, é a comunidade. Assim. Alguns de nós gostam muito da ação, assim. Terminou a semana, que bom, vou para a pastoral, não sei que lá, sair um pouco do clima do seminário. Eu gosto de estar no seminário, sabe? Eu acho que o ambiente da casa formativa me ajuda a me estruturar um pouco e levar isso para o resto da vida. Eu gosto da vivência em comunidade. Sim, eu gosto de estar com os meus irmãos. Mas, de fato, os desafios da convivência, os desafios da formação, os desafios da espiritualidade são o que abalam a gente, né? Mas, para mim, o seminário é isso, essa vida de intensidade. E, aos pouquinhos mesmo, meu diretor espiritual me ajuda muito nisso. Aos pouquinhos é que a gente vai moldando-se ao que a gente acredita que seria o ideal. Eu costumava dizer que eu só entraria no seminário quando eu tivesse certeza que era para ser padre. Né? Nos primeiros encontros vocacionais, eu só quero entrar quando eu tiver certeza que é para ser padre. E o que a gente escuta de todos os padres, e o que eu posso dizer hoje, é que todo dia a gente se pergunta se amanhã. Então eu vivo a experiência de dar o máximo hoje. Né? Até hoje eu estou no seminário. Amanhã eu garanto tentar estar. Então, quando tiver amanhã, eu vou dizer hoje eu vou estar aqui. Porque a gente não entra no seminário para viver lá, mas a gente entra para experimentar o que Deus quer da gente hoje. E eu acho que o que a gente pode tirar de proveito disso, de todos esses anos formativos, é isso. Dar o máximo do que Deus quer naquele dia. E acho que o seminário ajuda nisso, né? Essa intensidade, dar o máximo da paciência, dar o máximo do esforço, dar o máximo do cansaço, dar o máximo do desespero naquele dia. Acho que é isso. São dois, assim, mais antigos, que eu acho que foram muito fortes. A festa dos 50 anos, pela mobilização que foi da comunidade, e em organizar, em celebrar, e algumas acolhidas do bispo aqui. Né? Acho que essa se estende mais algumas. Porque toda vez que o bispo vinha celebrar com a gente, principalmente próximo da festa ali, eram palavras que marcavam a gente. Eram palavras que deixavam na memória assim, a força da mãe das dores, assim, a significação de ser filho. E eu acho que nos últimos anos, de maneira mais intensa, nós experimentamos isso, esses grandes momentos, sempre em companhia do nosso bispo. De os grandes momentos da paróquia ser também grandes momentos da igreja, grandes momentos da família paroquial. Então, para mim, a festa dos 50 anos foi um marco interessante, porque além de ser, por si só, um símbolo, foi uma organização muito trabalhada de toda a comunidade. Assim, para mim, foi um momento muito marcante, muito forte. Acredito que desde o início da campanha com o Padre Expedito, você acompanhou, né? A campanha dos afiliados de Nossa Senhora. Depois de 13 anos de campanha, como foi viver esse momento do lançamento da Pedra Fundamental? É engraçado tocar nesse assunto, porque o primeiro carnezinho, quem fez fui eu na secretaria. Então, o primeiro carnezinho ali, e aí eu percebo que quanto eu estou velho, porque já fazem 13 anos. Mas eu acho que cada dia mais, eu acredito que tudo é muito no tempo de Deus. Eu acho que se fosse meses antes, anos antes, não seria tão profundo quanto foi esse momento. Né? Foi um trabalho árduo porque foi um trabalho de uma montanha-russa, assim, de acreditar muito nesse projeto, de desacreditar um pouco, de acreditar muito, de pensar se valia a pena e nessa oscilação. Eu acho que esses 12, 13 anos foi uma experiência de acreditar no projeto. Eu acho que depois de todo esse processo, acho que a comunidade passou a perceber, primeiro, que a gente precisa de uma nova matriz, com tudo que ela significa, com tudo que ela simboliza. Depois, acreditar que a gente pode fazê-la. Acho que no começo, essa semente jogada para o Padre Expedito, que veio muito de uma inspiração divina de fato, a partir dele, talvez fosse querida, mas não acreditada. Portanto,
Eu acho que mais querida pelo que se visualizava, assim, né? Uma igreja é sempre um sinal marcante. Mas eu acho que essa semente lançada germinou, começou a dar frutos quando a gente acreditou que era possível e que era necessário. E eu acho que isso culminou na celebração que tivemos no domingo, assim. A quantidade de pessoas que vieram ver essa obra começar porque acreditam que ela é necessária e possível. E depois o símbolo que é estar ali, primeiro no centro dessa cidade, para abençoar dali, irradiar para todos os cantos, e depois o marco de colocar enterrado nesta terra a significação da comunidade paroquial. Acho que a gente perdeu muito da história da cidade, da história da paróquia nos primeiros anos. Assim, a gente tem uma paróquia com mais de 50 anos. Teve muita coisa que não foi mastigada, que não foi vivida, que não é lembrada. Mas como nós estamos no hoje do tempo, a gente pode fazer essa história acontecer buscando a significação do hoje. Então, acho que essa implantação de colocar na terra a força da comunidade paroquial, da comunidade católica nessa cidade, é o que vai motivar a levantar. Primeiro, obviamente, a rocha firme que é Cristo. E depois, o que essa mobilização significa. Eu estava, depois da celebração, ouvindo os comentários, né, da rua, os comentários das pessoas, de católicos e de não católicos, o quanto isso significa. Eu acho que é um ar de esperança também para a cidade. Em todo o contexto que a gente vive, social, humano, político, é um sinal de esperança de que alguma, e a mais forte delas, instituição, permanece no caminho que deve ser. Primeiro sob os olhos de Cristo, sob a proteção de Nossa Senhora e firmados no seu propósito. Eu acho que esse momento serviu para resgatar os propósitos que a gente tem enquanto paróquia. Em um momento muito propício, porque nesse período da pandemia, muitos dos nossos princípios, muitas das nossas vontades, muitas das nossas determinações foram se fragmentando. Né? Em outras paróquias a gente sente muito isso. Graças a Deus aqui em Maraial a gente não sente tanto. Muito também pelo trabalho do pároco, da comunidade, mas a gente vê que recomeçar nunca é fácil. E esse trabalho e essa vida depois da pandemia, ou quase depois da pandemia, não está sendo fácil. E eu acho que o que vai motivar e o que está motivando é essa construção. Assim. Eu acho que é permanecer com o ideal de que a igreja permanece e que a igreja é sempre nova. Passou por muitas coisas ao longo de todos esses séculos. E sempre acha um jeito de recomeçar. Eu acredito que o nosso jeito de recomeçar aqui em Maraial, na nossa paróquia, é a comunidade reunida para essa edificação. Que, como diz as Escrituras, como dizem as reflexões, como dizem tantas homilias nesse tríduo, essa edificação física vai ser sinal da edificação da igreja espiritual, que, graças a Deus e pela força do Espírito Santo, a ação de tantos homens e mulheres de fé é viva na nossa cidade e pode ser ainda mais, porque a gente sempre tem onde melhorar. Acho que é isso. Bom, Adson, assim como todas as vocações, como todas as experiências vocacionais, posso lhe confessar de coração que a sua também é uma das mais bonitas. Eu tive a graça de poder ver a sua missa de envio e confesso que ninguém se segurou, então como é que vai ser na ordenação? E acredito que é para este momento que todo mundo reza, né? Pela sua ordenação, pela ordenação de Fabrício. E a você nós desejamos muita perseverança, muita fidelidade e com a graça de Deus um dia se tornar padre e vir aqui nesta igreja ou na outra para vir celebrar uma Santa Missa para nós. Muito obrigada por esse momento e que Deus te abençoe sempre. Amém. Agradeço que permanecemos firmes. Peço a oração de vocês por mim, por Fabrício, que está já no finzinho da caminhada, para que a gente de fato persevere, sejamos fiéis. Amém. Take 2.
Ai, que ele sempre faz isso. Quando eu tô todo empolgada pra fazer a pergunta, ele corta. Foi sem querer, esses diretores aí. Ui. A palavra foi perceber, a gente não pode perceber. Ai, eu esqueci. Eita, eu tô cortando, né? Peraí.